Olá, galera. Boa noite a todos. Aliás, boa noite, boa tarde, bom dia. Não depende da hora que você vê esse, É verdade. esse episódio. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Flowcast, um episódio sobre empreendedorismo, histórias. Hoje nós vamos falar, aliás, eu apresento meu amigo aqui, meu sócio desse projeto, Vado. Fala galera, beleza? Estamos aqui junto novamente. Tem um episódio muito top pra gente conversar aqui. E vamos nessa. Esse episódio é sobre esse livro. Nós vamos comentar, nós vamos falar sobre o livro. Pode ser que a gente dê alguns spoilers, sim. É, Mas, na verdade, a gente comentar. Eu li esse livro esse ano, o final do ano passado, e também li esse ano de novo, e teve grande importância na minha vida. O Vado também já leu. E a gente não vai falar sobre o livro todo, mas sobre um capítulo do livro dali. A gente vai falar sobre o capítulo 2, né, sobre Haja. Diferença de histórias com H e historinhas, né? historinhas. Você foi impactado por esse livro? Como é que foi? Foi muito legal porque é um livro que trabalha diretamente com o nosso dia a dia. E a gente lendo esse livro, a gente consegue perceber várias coisas, né, conceitos que você precisa ser mudado, né, no seu dia a dia mesmo, para você atingir aquilo que você espera com mais eficiência, né, sendo mais eficaz, direcionar mais no projeto de vida. Então é um livro bastante maravilhoso que é um aprendizado realmente. Esse livro, a gente fala muito sobre inteligência emocional aqui no podcast, né? E às vezes as pessoas, poxa, mas por que é importante, né? Tanto é que é do Paulo Vieira, que é um grande coach no Brasil, cristão, todo, segue uma linha ali. Mas por que é importante a inteligência emocional? Porque a gente vive a vida inteira pensando de uma forma. Verdade. E aí vem um cara escrever um livro faz 20 anos de pesquisa baseado em atendimento, baseado em estudo. Esse cara lança um livro que, por exemplo, um capítulo muda a nossa vida. Muda a nossa história. Então, assim, para mim, inteligência emocional, eu vejo como que mudou a minha história, como tem mudado a minha história, a minha família. Quanto isso a gente ainda precisa se desenvolver emocionalmente. E o quanto isso está ligado biblicamente quando fala fruto do Espírito ali. Se você olhar os gomos ali, né? Uhum. Tem tudo a ver com tudo que esse pessoal fala. Exatamente. Na vida, e aí onde que entra a questão da inteligência emocional? Porque na vida, o que é insuficiência, te falta alguma coisa para atingir um patamar. E o que é excessivo, pode também impedir de você chegar naquele lugar. Sim. E o equilíbrio emocional, a inteligência emocional, ela te dá essa dosagem correta. Onde você, independente da situação, você consegue aplicar, enxergar de ponto de vista diferente em relação às coisas, né? É onde você consegue sobressair e ter controle da situação, independente de qual ela seja. Sim. Então, a própria Bíblia também nos ensina isso, como você falou. Então, Ele fala no livro, mas ele fala algo que é bíblico. é Bíblia. Aliás, a grande maioria dos livros de inteligência emocional, eles às vezes tem livros ali com, por exemplo, Napoleão Hill, 16 Leis do Triunfo. Você vai olhar, tem uma lei ali que é faça mais do que é pedido. Você vai olhar lá, é biblicamente. É um verso bíblico. E aqui ele fala, no livro, capítulo 2, sobre agir, né, haja, que nós fomos criados para a abundância. Culturalmente no Brasil, existe um status de que de ser pobre é status, né, de que passar dificuldades, existe até quando você vai conversar, quando alguém vai conversar, fala assim, nossa, eu passei dificuldade, o outro fala, porque você não sabe da minha vida. Existe uma disputa pela desgraça, né? Não, eu quebrei um dedo, mas eu quebrei um braço. Não, mas eu tô com dor, eu já tô... Então, existe uma supervalorização nesse aspecto de quem é mais pobre, por exemplo. E até um status isso. E biblicamente fala, e até o livro fala, que nós somos criados para abundar. E não só financeiramente, mas em todas as áreas. Profissionalmente, emocionalmente, de alegria. Como família, você já está abundando aí como filhos, né? Está seguindo o conselho do nosso amigo aí que tem 7.
Então, abundância em tudo, desfrutar da vida, desfrutar das coisas que, além de que Deus nos dá, mas desfrutar de todos os aspectos, você concorda? Sim, sim, na verdade, é, quando a gente fala de uma vida abundante, a gente não está falando literalmente só de dinheiro. A dificuldade tem, todos têm, mas a questão de você ser uma pessoa abundante. Não na base daquilo que você tem, do que você adquire, dos bens, mas de quem você é, a abundância. Então, Cristo te criou justamente para ser abundante. Por quê? Se você não for abundante, você não tem como dar fruto. Olha. E nós fomos criados para dar fruto. Então, para nós cumprir o papel que foi designado por Cristo, falando biblicamente, você tem que ser abundante. Você tem que jorrar alguma coisa. Uma pessoa escassa não tem nada para passar. Uma pessoa uma pessoa que vive uma vida angustiada, ela não consegue plantar no coração de alguém ou ajudar alguém com a questão de alegria. Então você tem que ser abundante nisso também. Uma pessoa com uma família boa, uma pessoa que respeita, uma pessoa educada, uma pessoa que vive, uma pessoa que se relaciona bem, tudo isso são características de abundância que Cristo deu para nós e que a gente precisa ter, precisa viver, precisa jorrar isso para que as pessoas, para que isso alcance a vida das pessoas. Sim. Que esse é o verdadeiro propósito de Cristo. É o fruto. Que fruto que você vai dar, sendo que você não é abundante em nada? Sim. Que fruto que você vai dar, sendo que você é uma pessoa triste, uma pessoa angustiada, uma pessoa derrotada? Não tem. Então você precisa ser abundante. E quando você tem, você é uma pessoa abundante, em tudo que você coloca a mão, dá fruto. Dá fruto. E não tem como falar sobre abundância se não pensar num rio, né? O rio, ele vem com fluente, ele vem ali, depende da chuva, ele transborda, ou ele vem descendo ali o leito e trazendo nutriente ali para quem está próximo, para quem está do rio, as árvores. E o que é esse historinhas? Pense num rio que flui, só que essas histórias são barragens que impedem de certo momento desse rio fluir ali. Então, é isso que o Vado falou, que nós temos uma vida próspera e abundante em todos os aspectos, mas essas historinhas que ele relata no livro, a gente vai explicar melhor, são barreiras. Que, imagine, eu sempre gosto de pensar em carro, cara, não sei porquê. Quando se fala de propósito, é o quê? Você poderia estar dirigindo a sua vida como um carro de alta performance, um carro de alto padrão, no máximo, mas às vezes alguém, quem está ouvindo, na verdade, o exemplo, está dirigindo um Fusquinha, com o freio de mão puxado. Eu me lembro que uma vez eu palestrei com uma juventude sobre propósito, e no final da palestra, eu dei esse exemplo, o pessoal falou assim, cara, eu descobri que eu não tô com Fusquinha, eu tô com o freio de mão puxado, na verdade. O problema nem é o Fusquinha, é o freio de mão que tá puxado. E são barreiras, então, que nos impedem, essas historinhas, de fluir o melhor da vida. E a gente, em todos os aspectos, eu sei que parece às vezes só religioso, mas não é. Não. A gente fala em abundância, prosperidade, mas não. É no relacionamento, por exemplo, você viver tudo aquilo que o relacionamento pode dar. Não é só ser esposa e ser mãe, não, é ser feliz, é ser a sua amiga. Eu vejo isso, por exemplo, seu relacionamento com a Adriana, é um relacionamento muito além do comum das pessoas. É um relacionamento assim, além de marido ali, mas que flui ali. É isso que você falou. E além de vocês viverem bem, a gente começa a ver frutos disso, né? Viver tirando essas barreiras que nos impedem de fluir. A questão dessas barreiras, né? O que pode fazer um rio parar de fluir, de chegar e percorrer, é você colocar uma espécie de barragem. Às vezes, a gente não consegue vivenciar e viver essa vida abundante porque nós mesmos acreditamos que isso não é para nós. Então a gente
eu não tenho uma vida abundante por fulano. Não, é porque você mesmo. Que você decidiu não acreditar que a vida abundante não é para você. Você decidiu acreditar que uma família linda não é para você. Você decidiu acreditar que aquilo não é para você. Então, a barragem do rio que você falou, às vezes a gente quer terceirizar. Mas, na verdade, a própria barragem que coloca é você. Meu pai sempre fala que o pior inimigo do ser humano não é o diabo, é você mesmo. Que você coloca, você fala que 80% das culpas de algumas coisas que acontecem é sua mesmo. Sim. Então, e essa normalmente para você, às vezes, pô, mas eu preciso ter uma vida abundante. Tá, mas por que não tem? Aí você for fazer uma autoanálise, é porque você acredita que isso não é para você. Com atitudes erradas, com o descrédito que tem sobre você mesmo quando levanta um projeto. Você quer ver, Joey? Eu já passei por isso que eu falo. Você faz um projeto, dá todo sentido. Você escreve todo sentido. Daqui 5 dias não tem sentido nenhum. Porque você começa a perceber que aquilo não é para você. Você começa a colocar descrédito naquilo que de repente é uma oportunidade que Deus colocou, deu uma luz, brilhou para você e deu essa ferramenta para você agir. Só que por você acreditar que aquilo não é para você, você não faz. Sim. Então, colocou uma barragem. De repente, aquele projeto é o que vai fazer você ter uma vida abundante. É o que vai fazer você atingir os seus sonhos, os seus desejos, ou melhor, aquele projeto que você sonhou, que pareceu tão bom, é o projeto que Deus colocou em sua mão para você cumprir o propósito que Ele designou para você na Terra. Só que aí você vem, começa a pensar o medo, a frustração, ou qualquer outra coisa, e você coloca a própria barragem. Não, isso é loucura, isso não é para mim. Aí você olha o outro, não, é para o outro. Ele sim vai dar certo, mas comigo não dá. É o senso de não sou merecedor, né? De não ser merecedor. O que são historinhas, então? São estruturas linguísticas verbais, né, que validam ou justificam nossas falhas, fracassos e sucesso. O que é? Você tem uma voz na nossa cabeça e muitas vezes a gente tem essa voz, mas a gente vê também, é aquilo que você falou. Tem um projeto. Por exemplo, conheço pessoa, estava num relacionamento difícil, saiu, aí sofre aquele período de término de relacionamento, aí na cabeça dela, eu não consigo ser feliz. Eu acho que isso não é para mim mais. Eu acho que eu não posso me relacionar mais. São o quê? Historinhas que a pessoa fica ouvindo na cabeça. São uma vozinha, né? E a gente tem uma voz no nosso consciente aqui que fica falando, justificando os nossos insucessos, os nossos fracassos. Eu me lembro que quando eu li esse livro, eu vim de pós-crise, né, de profissional, porque eu entrei para ser profissional e veio a pandemia, e aí eu me justificava, e quando eu li esse livro, eu veio, puxa, eu sempre falava a frase assim, eu quebrei por causa da pandemia, eu quebrei por causa do lockdown. E na verdade, e aí uma vez me veio uma frase que eu não li nunca em lugar nenhum, me vem a frase, que é o seguinte: quando vem uma tempestade sobre um telhado, começa a aparecer as goteiras. Mas na verdade não foi a tempestade que apareceu as goteiras, os buracos na telha. Os buracos já estavam lá. A tempestade só revelou os buracos. Então, quando eu li esse livro, eu falei, poxa, não é a pandemia que me quebrou. Não foi o lockdown. Eu já estava com o sistema quebrado profissionalmente, financeiramente. Na verdade, a pandemia só revelou a minha fragilidade. E aí que eu entendi essa voz na minha cabeça. Falei, opa, tem uma história aqui que eu estou tentando me contar, me convencer de que eu não estou indo além. Mas na verdade eu entendi, o maior culpado daquela situação sou eu mesmo. Era eu mesmo naquela situação. E você vê, o que a historinha faz? A historinha, ela vem para alimentar sua mente e ela deixa você estacionado. O que a historinha vem? Ela te ajuda a fazer você não sair da sua zona de conforto.
do exemplo que eu dei sobre um projeto, porque 5 dias depois, uma semana, relendo e analisando, começa a parecer que não tem sentido? É as historinhas. Porque para você executar aquele projeto, você precisa sair da zona do conforto, você precisa agir, você precisa gastar, você precisa sofrer. Aí começa a vir um monte de mentira. Ao seu respeito, não, isso aí não, é melhor ficar aqui. Para que tudo isso? Isso não é para você. Então, essas historinhas, ela alimenta para fazer com que você não tenha uma atitude diferente sobre nada. Aí o que acontece? Passa o tempo, passa tudo, e você continua ali no mesmo Paralisado. lugar, paralisado, contando aquelas historinhas, justificando porque eu não fiz o projeto porque não fiz por causa disso, não fiz o projeto por causa daquela coisa, não fui por causa disso. E isso começa a parecer verdades. E na verdade são mentiras paralisantes. Você falou que tem categorias de historinhas, que é Sim, baseado sim. em mentiras, né, que a gente conta. Aliás, essa vozinha, exageros. Às Sim. vezes você está prevendo uma grande situação que está exagerando na sua cabeça. Nossa, meu Deus, vai ser muito difícil. Às vezes nem tanto. Pode ser até verdade e também brincadeiras. Né? Então, pode ser realmente verdade, mas você está se preocupando demais com aquilo ali. Às vezes você tem capacidade para passar aquilo ali. Uhum. Por exemplo, empreender é difícil, realmente. Mas não é. Não é. Eu sempre falava essa frase, depois eu mudei. Nossa, é muito difícil. Não, não é muito difícil. É difícil. Só que é mais difícil você trabalhar como empregado. No meu ponto de vista, trabalhar como empregado pro resto da vida. No meu ponto de vista. Então, difícil por difícil, é aquele negócio. Nossa, empreender no Brasil é difícil. É verdade. É uma verdade. Mas não é impossível. Porque tem tantas pessoas empreendendo. Sim. E de brincadeira. Que é aquela velha frase. O cara tá com aquela barriguinha, né? A gente fala, nossa, né? Eu me lembro uma vez, você falou aqui de um amigo nosso aqui, tinha um grupo de amigos, né? A gente vai ficando mais velho e vai adquirindo uma barriga. E todo mundo bate na barriga do outro e fala, logo, logo, hein? Logo, logo você vai estar com essa barriguinha, né? E esse camarada falou assim, não. Ele falou, meio que Sério? brincando, mas sério. Não, eu não aceito. Aí eu brinquei assim, não fui eu que falei, tá? Foi outra pessoa. Aí eu não aceito. Eu sempre repreendi isso. Sempre falei não. O que é? Pra todo mundo é normal ter uma barriguinha. E esse cara falava, não, eu não aceito. Aqui não. E aquilo me chocou. Eu falei, olha, enquanto as pessoas brincam que é normal ter barriga, aqui tem muita churrascaria, aqui tem muito investimento, né? Tem até brincadeiras de cunho sexual. Esse camarada falou, não acredito, não. Esse cara não tem barriga, Vado. Você acredita? Top. Não sei se você tá ligando a pessoa. Top. Esse cara não tem barriga. Top. Porque ele acredita naquilo que ele acredita. Mas voltando, a gente comentou aqui há pouco, quando uma pessoa é demitida, que história que ela conta na cabeça dela pela justificativa dela ser demitida? Será que ela conta a verdade ou ela fica se justificando? Fui demitido, porque hoje, quando se demite, não pode falar a verdade, né? Estamos cortando gasto, estamos reduzindo os custos, remodelando a empresa, né? Essa conversa aí. E a pessoa que foi demitida, será que ela fala a verdade? Será que ela fala, poxa, será que eu produzi tudo aquilo que merecia? Será que eu me lembro que eu fui demitido uma vez só na minha vida, que eu trabalhei 1 mês e meio, né? E nunca passei por esse processo. A pessoa que tinha saído voltou para a empresa. Então aí não tinha mais espaço para mim, fui dispensada. Mas será que a pessoa pega e fala a verdade? Por que eu fui demitido? O que você me diz? A historinha, qual que é a diferença de você tentar enxergar se você de fato está dando espaço para essas historinhas que justificam você não sair de onde você está. Você pode ver qualquer historinha que você não tenha você como responsável é uma falsa justificativa para você mesmo, tentando colocar uma mentira como verdade para não fazer com que você mude daquela situação. Esse é o ponto.
O senso de autorresponsabilidade não é meu, é sempre culpando alguém. Sempre culpando. A gente tem que parar. É normal, Joey, do ser humano. A gente tem que parar a gente tem que parar de fingir que está fazendo alguma coisa. A gente tem que parar de fingir que está tentando algo novo, sendo que na verdade não está. A gente começa a colocar historinhas e terceiriza a culpa e a responsabilidade do que aconteceu nas outras pessoas para não precisar fazer uma reconstrução na mente, interno, para de fato começar a viver uma história diferente. Aí a gente vai, repete as mesmas histórias, o final é o mesmo, o resultado não é aquilo que agrada a você, não atinge a sua expectativa de novo, e novamente a gente vai lá e conta uma historinha para enganar nós mesmos. Tem que parar com isso. Sim. Existe um modo que você tem que eliminar isso. Parar de viver essas historinhas que deixa de você trabalhar para mudar o seu comportamento, parar com essas historinhas que colocam barreiras no rio e impede de eles fluir, parar de colocar, de ter comportamentos que você colocam barragens que deixam, que impede de você viver uma vida abundante. A gente tem que parar. O problema nosso é que nós fingimos que está fazendo alguma coisa. Mas na verdade a gente sabe, Joey, que a gente não está fazendo nada. Dá 3 exemplos. Primeiro caso, a pessoa você já deve ter ouvido isso. Aí eu como e não, aliás, eu não como nada e não sei por que eu engordo. Tem até um caso no livro, né, que a esposa desmente ele. Fala, imagina, todo dia à noite ele vai lá e come um monte. Porque o meu médico falou que o metabolismo... Mentira, nunca foi no médico. O metabolismo é lento, nunca foi no médico. Isso é uma tartaruga. Isso é uma mentira que se conta. Mentira. Outra coisa. O empresário que quebrou por alguma razão. Que esse país, né? Que aqui é a mentira, é a verdade. Esse país é difícil. Tá, mas por que tem muita gente que empreende? Né? Terceiro caso. A questão da barriguinha, né? A questão de cuidar do corpo. Não vou porque estou trabalhando. Não vou porque eu estou cansado. Não vou porque... Sabe o que eu descobri? Lembra que eu falava que tinha problema no joelho? Sabe o que eu descobri? Que eu não tenho problema nenhum. Eu tô treinando. Eu sempre corri, caminhei. Eu tô treinando há 4 meses. Corro todos os dias. Sabe o que eu descobri? Que eu não tenho problema nenhum no joelho. Nunca tive. Esses dias também eu fiquei doente, fui no médico, não tinha problema nenhum. Sabe onde estava o problema? Na mente. Tava na minha cabeça, cara. Eu fiquei assustado, Vado. Eu tenho problema. Não tenho nada. Nunca tive. Olha aí. Ou seja, são histórias que a gente conta tanto que aquilo se torna verdade na nossa vida. A gente começa a acreditar. Isso aí. E as pessoas na nossa volta não acreditam, não é verdade. E olha só, e se você não entende isso, você nunca vai treinar, nunca vai correr, nunca vai fazer nada. Porque você contou uma historinha que parece ser legal, onde a culpa não é você, mas é do seu joelho, e por isso que eu faço isso, mas não. Deixando a história de lado, colocar como responsável e fazer o que tem que ser feito para mudar. Agora, o que precisa ser feito então? Como se livrar dessas historinhas que nos impedem de viver uma vida plena em Deus, na vida, no relacionamento profissional? Como? Primeira coisa, identificar quais áreas estão ruins. Profissional, financeira, relacionamento de amigos, com pais, com os filhos. Identificamos, certo? Quais são os resultados? Exemplo, é profissional. Eu não estou onde gostaria de estar, não estou vivendo aquilo que eu gostaria de estar vivendo. O porquê? O que está me impedindo de fluir profissionalmente? E para cada resultado que a gente encontrar negativo, descobrir qual que é a história. Por exemplo, eu não fazia determinadas coisas porque eu tinha problema no joelho. Ou seja, eu identifiquei a história que me impede de treinar. O que eu comecei a fazer? Comecei a treinar. Comecei a correr, comecei a fazer fortalecimento. Aí eu descobri que não tinha dor. A dor vinha
até Natural. normal, dor como você tem no corpo, normal. E eu descobri que, então, quais das áreas das vidas das pessoas, quais as áreas de quem vai ver esse podcast, quais as áreas que vai ouvir, você tem que identificar as áreas e identificar qual história você conta. Se ela pode ser verdade, pode ser mentira, pode ser exagero. Identificar essas histórias. Porque aí você consegue, identificando, peraí, profissionalmente, eu não cheguei lá porque eu estou procrastinando, aquilo que você falou de projeto, estou procrastinando em algum momento. Eu poderia estar atendendo mais clientes, eu poderia estar fazendo uma proposta melhor, eu fui me deixando levar aqui, né, pelo caminho mais fácil. Isso acontece muito profissionalmente, né? A gente vai se acomodando ali, pegando os clientes ali, mas de boa. Uhum. Só que eu aprendi uma frase ontem. Para se alcançar níveis mais altos, o trabalho é mais. Trabalhar mais. O trabalho é mais. Então, você concorda com isso que eu falei de identificar as áreas Sim. ruins, ver os resultados, que historinha que está travando, colocando a barreira naquele projeto, naquele sonho? Com certeza. Quando você começa a identificar isso, aí a historinha passa a ser uma história verdadeira. Porque o resultado ruim, você começa a se responsabilizar por isso. E o único modo de você sair disso que você ficou estagnado, anos ouvindo isso, é você agir. E não somente ter uma ação, mas você tem que ter uma ação direcionada para aquilo que você não obteve resultado satisfatório. É como você disse. O que está ruim no meu relacionamento? Entender que está ruim porque você contribuiu para isso também. Então você tem que fazer o quê? Agir, mas ter uma ação direcionada para aquilo que está ruim. A ação direcionada é a que vai tirar você de uma vida rasa, de uma zona de conforto. A ação direcionada para um objetivo, para uma meta, para um sonho, para um resultado que você quer, para alguém que você quer conhecer, para um tipo de relacionamento que você quer ter com alguém. A ação direcionada para aquilo é a que vai fazer você ter um comportamento que vai tirar essas barreiras da vida abundante, da vida escassez, Sim. e vai ter uma vida abundante. Sim. Por exemplo, e essa ação direcionada, eu não estou falando de algo espetacular, não. Uma coisa diferente de que você sempre, de justificativa, mas uma ação que mais sutil que seja, mas que vai mexer diferente que você não vinha fazendo, que vai te mover para frente, é o suficiente para você começar a obter resultado diferente daqueles resultados que você vem tendo até hoje, baseado em historinhas que você tinha contado para você mesmo. Então, para mim, após a identificação, verificar resultados, pontos, que você assume essa responsabilidade para você, é agir em direção a isso. Olha o que você falou. Assumir a responsabilidade. Né? Então, 85% dos nossos problemas são culpa nossa. Vida financeira é culpa nossa. Nosso relacionamento é culpa nossa. Ah, mas é o meu pai, mas tudo bem, às vezes você não vem num lar preparado, mas cabe você mudar. Cabe você e avançar e querer mudar essa situação. Então, mas identificar. E o que você falou no começo aí, acho que acabou. O episódio valeu a pena, que é, às vezes a gente acha que está fazendo as coisas, não está fazendo nada. A gente Está fingindo. Está fingindo que está fazendo. Está alimentando as historinhas. Tá. Então, tem uma frase que diz que tem poder quem age, porém, quem age certo. E massivamente, né? Que é a ação direcionada. Então, não é só ter aquela sensação, estou fazendo as coisas, nossa, estou ocupado. Mas essa ocupação do dia a dia está fluindo em resultado para o amadurecimento, eliminando essas historinhas, para o crescimento em qual determinada área. Isso se está agindo de maneira correta, está agindo de maneira
Então tem poder quem age, mas age correto e massivamente. Você gostou? Top demais, assunto maravilhoso, que se a gente colocar em prática e de fato deixar de contar essas historinhas para nós e tivermos coragem de colocar nós mesmos como principal responsável de uma história verdadeira, enxergar o resultado e agir corretamente, pode ter certeza que os seus resultados serão diferentes. É isso aí. Eu deixo aqui uma parábola da Bíblia que se chama Parábola dos Talentos, né? Tinha um senhor que deixou com os servos, um deixou 2 talentos, o outro deixou 3 e o outro deixou 5. Resumidamente, o que deixou 2 multiplicou, o que deixou 5 multiplicou e o que deixou um talento, ele enterrou. Isso é a questão da ação. Então, que você possa ler lá, refletir nessa passagem, e que você possa refletir tudo que a gente falou aí e tirar essas histórias da sua vida. Joey, a respeito da vida abundante, em João 10:10 diz: Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Isso é bíblico, gente. Não é a gente tá falando. Não é. A abundância é de Deus e é para nessa vida, para a gente viver agora. Beleza? Beleza, top Abraço demais. todo mundo, Valeu, deixa o seu galera. like, compartilhe. Até mais. Um abraço.